Olá, meus irmãos, paz e luz no coração de todos. Para quem não me conhece, eu sou Delson Soares. Estamos aqui para mais uma reflexão da página no Facebook do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Goianazes. E hoje nós somos convidados a refletir sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o tema aí, parábola da festa de núpcias. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Essa passagem está no item 1 e 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos aí a nossa prece inicial, né? Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui em mais um momento de aprendizado, elevando os nossos pensamentos aos servidores do alto, aos benfeitores espirituais que nos inspiram no nosso dia a dia, ao trabalho, à reflexão, ao aprendizado e à conduta, a conduzir a nossa própria caminhada dentro dos preceitos do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Assim, Senhor, nós te agradecemos e elevamos essas nossas regativas a Deus Pai, Criador de tudo e de todas as coisas. Que possamos receber sempre do alto essas manifestações de amor através das inspirações. Que o nosso benfeitor, em nome do nosso anjo de guarda, possa sempre estar conosco, nos auxiliando e nos transmitindo, através das intuições, esse caminho que devemos seguir. Assim nós te agradecemos e damos início aí às nossas reflexões do capítulo do Evangelho. Então, falando do capítulo 18, parábolas das festas de núpcias, nós convidamos todos aí a ler o capítulo, a refletir sobre os ensinos de Jesus. No item 1, Kardec nos traz aqui no Evangelho ensinamentos que estão contidos lá no livro de São Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo de 1 a 14. Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou os outros servos com ordem de dizer aos convidados, de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se uns para o seu campo, outros para o seu negócio. Outros agarraram os servos enviados e maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se apresentaram à mesa. Bom, vamos parar um pouquinho com a leitura aqui para nossas reflexões. Analisando a letra friamente, nós achamos assim, que dificuldade, né, para se montar uma festa de casamento. Né? Mas nós devemos lembrar que esse casamento a que Jesus está chamando a cada um de nós não é um casamento físico, não é um casamento entre um homem e uma mulher, ou entre duas pessoas que se amam. É um casamento um pouco mais abrangente que isso. É o casamento que nós devemos ter com os ensinos do Mestre Jesus, com as leis do Pai Criador da vida. Esse casamento com o Evangelho que nos ensina ao entendimento da vida, nos ensina a prosperar, a progredir, a avançar
no nosso progresso moral e espiritual, como é a finalidade de cada um de nós aqui na Terra. Então Jesus ele vem trazer esses ensinamentos, o qual Jesus era mestre em contar suas histórias, coisas do cotidiano, coisas que aconteciam no trivial da vida. E analisando aqui essa leitura, nós vemos que isso acontece todos os dias na nossa caminhada. As dificuldades que nós temos de entender a proposta que Jesus nos traz. Esta festa de núpcias, onde esse Pai Criador quer que nós nos unamos, né? Nos afinizamos com o Evangelho de Jesus, nos casemos com esse Evangelho e construímos em nosso ser essa sintonia de luz, essa sintonia de paz que nós devemos ter. Em todos os tempos, até o próprio Jesus encontrou essas dificuldades em trazer esses ensinamentos até nós, em trazer essa proposta, né, que vai nos conduzir a reflexões bem maiores do que essas corriqueiras que nós temos no dia a dia. Tudo aqui é transitório. Essa núpcia que Jesus nos ensina através dessa parábola, nós simbolizamos através de uma imagem, de uma alegoria, mas é preciso extrair da letra, né? Tirar da letra do Evangelho essas lições e colocar do nosso lado para estar caminhando conosco. Onde nós vamos entender que esse casamento é exatamente essa proposta de vida. É essa união maior que nós devemos ter. Com essa busca dessa felicidade que nós tantos almejamos. Nós pedimos essa felicidade, nós queremos encontrar uma paz interior. Nós queremos estar felizes com a vida, de bem, com tudo isso, né, que nós temos, que nós vamos conquistando. Mas nós devemos lembrar que felicidade, essa felicidade morredora, essa que jamais termina a nossa vida, ela está construída dentro de um parâmetro bem maior do que fisicamente dizendo. Ela engloba o universo, ela engloba as leis naturais, as leis de Deus, onde através do conhecimento, essa era a proposta de Jesus, onde através do conhecimento nós fôssemos nos libertando de tantas dificuldades que nós temos no nosso dia. Porque se a gente analisar as coisas da matéria, as coisas que vêm daqui, dali, dacolá, nós vamos julgar algumas positivas, outras negativas, mas na proposta do Cristo não se tem nada negativo, tudo é positivo. Tudo nos traz essa firmeza de ideia, essa consolidação, passamos a perceber as finalidades que Jesus nos traz, o Evangelho nos introduz, né? Caminharmos para essa vida, onde nós vamos encontrar essa felicidade imorredora, duradoura, eterna. É por isso que Jesus contava essas histórias, através dessas alegorias, através dessas parábolas. Ainda hoje nós estamos aqui, engatinhando, buscando compreender o que Jesus falava. Então é essa núpcia que em todos os tempos Jesus encontrou dificuldade também para transmitir. Porque vieram aqueles antes de Jesus e foram sacrificados, e foram condenados, e foram mortos, e foram presos, apedrejados. Depois o próprio Cristo, né, já na era do amor, já passou por essa dificuldade também, recebendo a cruz nos ombros, como um sinal de fraqueza de nós humanos, que ainda não aprendemos a entender esse processo. E assim continua, nós continuamos ainda nessa dificuldade de convidar as pessoas a esse banquete que o Pai nos convida. Né? Muitos não querem separar do seu trabalho, largar seu passeio, largar sua vida social para adentrar e ouvir a palavra de Jesus, ouvir os ensinos de Jesus através do Evangelho, para seguir o Evangelho, para traduzir uma lição do bem. Muitos não querem isso. Valorizam muito mais as coisas temporárias do que as coisas duradouras. E aí vem aqueles que chegam até por último com aquele pensamento de modificar, mas logo encontram dificuldades também e por ali vão desvinculando, abandonando suas tarefas. É preciso a gente buscar compreender que
o dono, o pai que quer esse casamento é Deus. Deus quer que nós nos unamos através dessas núpcias, nos encontremos através das suas leis. Então o rei é Deus, né? As bodas do filho que são chegadas, o evangelho à terra. O evangelho está aqui entre nós, essas bodas constantemente. Ela está no meu dia, está no seu dia, está no nosso lar. Está na propagação, essas bodas, está na propagação dos ensinos de Jesus, né? Os servos são os apóstolos e os demais missionários. São aqueles que, como disse, mesmo antes do Cristo, já traziam esses ensinamentos. Os primeiros convidados eram os povos judeus, né, que já estavam preparados para compreender essas novas lições, mas nem isso compreenderam. Muitos deles repeliu a Jesus, não aceitou Jesus. Então, para o seio do Evangelho foram chamados todos os povos da terra, as reencarnações, em todos os cantos, em todos os mundos, nos chama exatamente a isso. A refletir sobre esse chamado, não importa se é o primeiro, se é o último. Quando fala aqui que muitos são chamados e poucos os escolhidos, quem são os escolhidos? Todos nós somos chamados, mas muito poucos de nós nos deixamos escolher. Escolher pelo bem, pela estrutura espiritual que cada um de nós temos. Então, não basta apenas ser chamado para que se entre no reino dos céus. Não basta apenas ser chamado. Nós temos que vestir essa veste nupcial, estar de bem conosco mesmo. Essa perispírito praticamente limpo, transformado. Para quem não é espírito, perispírito é o nosso corpo espiritual. É um segundo corpo que nós temos, onde nós gravamos todas as nossas ações, fazemos as transformações para as novas reencarnações. Então, a vida deve ser vivida com muito amor, né? Nós confundimos as parábolas das festas de núpcias, às vezes, com a festa de casamento, onde nós fazemos, com a pessoa que amamos. Mas não é isso. É o casamento que nós assumimos com os ensinos de Jesus, com o Evangelho do Cristo, onde o amor verdadeiro é aquele que liberta. Jesus nos disse: amarás a todos, né, como irmãos que somos. Amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, nós devemos observar, abrir esse leque, além das nossas vistas físicas, para uma visão espiritual, uma visão mais abrangente, que engloba muitas coisas. Respeitando a natureza. Ó que bonito, hoje eu estou aqui gravando, a minha tela de fundo aqui é a natureza ao vivo, né? Esse é o cenário que nós temos, onde devemos valorizar, porque é daqui que sai a vida, sai o ar, sai o oxigênio, sai o alimento que mantém a nossa subsistência física. Então tudo isso é um casamento, é uma festa, é uma alegria constante que nós devemos manter. Então fica aí essas reflexões para todos nós. O capítulo é o 18, o item é 1 e 2, né, onde nós vamos refletir sobre essas parábolas. Só lembrando que parábolas são histórias contadas por Jesus. Mas nós devemos tirar da letra e fazer vivificar no espírito, né? Não levar tudo intrinsecamente, não levar tudo a ferro e fogo. Nós devemos colocar um pouco de razão, de equilíbrio em tudo aquilo que a gente observa, em tudo aquilo que a gente vai aprender, né? Vamos lembrar que fé raciocinada, nos diz Kardec, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em todos os tempos nós temos que ter esse equilíbrio, esse raciocínio, esse pensamento, traduzindo assim o bem comum que serve para mim, para você e para todos nós. Então, fica aí o convite para que a gente possa debruçar sobre o Evangelho, refletir um pouco mais sobre os ensinamentos
e que possamos estar sempre atentos aos sinais, porque de repente nós somos chamados a servir. Vamos nos escolher para a proposta do bem, para a proposta do Evangelho. Em vibrações de muita luz, de muito amor, agradeço aqui as oportunidades e deixo aqui a todos aqueles que passam por essa página, a todos aqueles que adentram a casa espírita, Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Goianazes, a todos aqueles que recebem ali os seus passes fluídicos, a todos aqueles que recebem a cura, a palavra, o incentivo de um irmão que ali predispõe a estar servindo. Esteja também se tornando essa ferramenta de libertação, esteja também querendo se livrar dos impedimentos da vida. Lembre-se que ninguém faz nada por você que você não permita. Então se permita amar-te, se permita ao amor, a libertar-te todas as dificuldades entranhadas no teu ser. Que o Pai da vida esteja sempre nos dando inspiração e vida, para que assim nos tornemos essa ferramenta maior de amor, servidores de todos, humildemente, né? Traçando as direções de todos aqueles que nos antecederam, como Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mãe Menininha, e tantas outras, Irmã Dulce, e tantos outros que são propagadores do amor. Paz e luz no coração de todos. Muito obrigado, gratidão eterna e até a próxima oportunidade.